Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia aos amigos internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, pelo canal 4. Que Jesus nos envolva em sua paz e que possamos guardá-la em nossos corações. Corria o ano de 1905, quando então o outrora considerado medíocre aluno estava prestes a provocar uma verdadeira revolução no meio acadêmico científico. Faltava um pequeno detalhe: estabelecer a elipse perfeita do planeta Plutão em torno do Sol, para que então a teoria que já se esboçara em sua mente pudesse fazer sentido e então ser lançada no meio científico. A troca de missivas com o seu companheiro de ciência termina de elaborar o detalhe que faltava. E então, em 1905, Albert Einstein vai lançar a teoria restrita da relatividade. Como toda ideia que se inova no meio acadêmico, gerou polêmicas e enfrentou oposição ferrenha. E sem que desistisse do seu objetivo, durante mais 15 anos de dedicação profunda de pesquisa e estudos, em 1920, Einstein lança a teoria geral da relatividade, que permitiu entender a curvatura do espaço-tempo, bem como o deslocamento da luz nesta curvatura, permitindo então a construção de instrumentos mais precisos, capazes de trazer um olhar sobre os corpos celestes, sobre as leis da astrofísica, permitindo a construção de softwares que pudessem trazer as imagens dos grandes corpos celestes, decodificando-as de forma que se tornassem entendíveis para nós. Graças à teoria geral da relatividade, foi possível entender que os corpos celestes passam também por um período de gestação, um período de juventude, de nascimento, de infância, de juventude, de apogeu, de declínio e de morte. Segundo essas observações, uma estrela surge através de uma nebulosa que se condensa através de um ponto gravitacional. É o momento em que a estrela inicia o seu processo de gestação. Tempos depois, ela vai surgir no seu período de infância como uma protoestrela, até que finalmente, quando ela ganha as características necessárias, adentra na fase da infância, quando os telescópios conseguiram captar uma coloração toda característica, indicativa de que aquela estrela está exatamente no seu período de infância. A coloração no centro é mais para o branco e na borda é mais tendente para o azul. Foi possível, então, perceber que todo corpo celeste que apresentasse esta coloração estaria no seu período de infância. Depois de passar larga faixa de tempo, essa estrela amadurece e entra no período de juventude, cuja característica de cor é quando ela então apresenta-se na cor amarelada, o que é possível concluir que o nosso Sol é ainda uma estrela jovem, por apresentar exatamente esta coloração. E quando a estrela avança para a sua fase de maturidade, ela perde esta coloração amarelada e adquire uma coloração avermelhada, sendo então classificada, segundo o jargão científico, como a gigante vermelha. É o período em que a estrela alcançou o seu nível de maturidade. Avançando para a fase de velhice,
quando ela queima os seus materiais através da fusão, ela então vai mudar a coloração de vermelho para totalmente branca, quando então ela será classificada como anã branca, e da anã branca ela avança para a sua fase de velhice, quando ela será então classificada como uma estrela de neutrões, e finalmente a estrela morrerá quando ela se transformar num buraco negro. Os corpos celestes passam, assim como tudo aquilo que é material, pelo processo de nascimento, infância, juventude, maturidade, apogeu, declínio e morte. Mas a ciência descobriu que no nosso planeta Terra, o ser que faz este ciclo de nascimento, infância, juventude, maturidade, apogeu, declínio e morte, com o período mais curto, é um inseto chamado efemeróptero. Como o próprio nome diz, faz um ciclo tremendamente efêmero, num período de apenas 24 horas. É o ser mais longevo neste ciclo no planeta Terra. É um pinheiro que nasce nos Alpes suíços, em que o ciclo de nascimento, juventude, maturidade, apogeu, declínio e morte se dá num ciclo de 10.000 anos. Sendo assim, o indivíduo cujo ciclo é o mais longevo dentre todas as espécies do planeta Terra. E, naturalmente, os antigos estudiosos, chamados ocultistas, já se davam conta de que os princípios que regem o macrocosmos estão todos presentes em nós, o que levou o grande Leonardo da Vinci a cunhar uma imagem que pudesse nos deixar esta mensagem de que todos estamos interligados. Os princípios que regem os grandes corpos celestes são os mesmos princípios que nos regem. E ele então nos trouxe a imagem do homem vitruviano, que deixa justamente esta mensagem já conhecida desde a mais alta antiguidade. Assim como se dá no macrocosmos, também se dá no microcosmos. E é importante voltarmos o olhar que a ciência primeiro lançou para o lado de fora, para entender o nosso próprio ciclo de vida. Porém, iniciando esta anamnese, esta análise, posicionando-nos um pouco antes de nos manifestarmos fisicamente para a reencarnação, quando então o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está detalhada no livro Missionários da Luz, vai examinar a reencarnação do espírito Segismundo, trazendo-nos preciosas informações a respeito do nosso ciclo de vida, muito importante para que nós possamos ter uma perfeita valorização da oportunidade da reencarnação. André Luiz vem nos dizer que no prelúdio da nossa reencarnação, somos submetidos a um processo magnético de alta intensidade, a fim de que a nossa forma perispiritual seja reduzida do tamanho adulto para o tamanho da miniatura, deixando-nos muito claro que, muito antes de sermos conectados perispírito a corpo físico, nós já temos o tamanho do bebê de 9 meses, a miniatura ao qual o instrutor Alexandre se refere. E de uma forma muito poética, André Luiz nos narra que quando Raquel abraça Adelino, aderindo perispiritualmente no seu ventre, quando ela solta os braços, na forma perispiritual, Raquel já está grávida de 9 meses. E então faz-se ali a primeira conexão entre o corpo perispiritual e o corpo físico, e a partir daí, a constituição do futuro corpo contará
com a vibração mental do próprio reencarnante, mas muito mais com a contribuição mental da futura mãe. E durante 9 meses, estas duas forças que se agregaram na construção do futuro corpo físico irão conduzir à multiplicação celular e à construção de todos os órgãos e sistemas do futuro corpo físico, até que aos 9 meses, respiramos pela primeira vez o oxigênio pelas narinas, e é o momento em que 4 importantes processos são disparados na nossa trajetória de vida física, na nossa reencarnação. O primeiro destes processos é o processo de natureza fisiológica, o processo em que o nosso corpo físico necessitará de determinadas características para que no futuro esta roupagem ofereça ao seu morador as condições necessárias de cumprir o programa reencarnacionista. De 7 em 7 anos, é a ciência quem o assevera, excetuando-se as células neuroniais, nós temos nesse ciclo de 7 em 7 anos um corpo novo em folha. Todas as células do nosso organismo são substituídas neste ciclo de 7 anos. A alimentação impacta diretamente neste processo fisiológico. Quanto mais pesada a alimentação for, mais ela exigirá dos seus mecanismos digestivos e das energias pesadas que serão distribuídas no nosso organismo. A ingestão de líquidos é essencial para a manutenção da saúde deste instrumento, desta aparelhagem, para que o nosso espírito possa então caminhar seguro na senda da evolução. A quantidade de horas de sono é essencial para que este ciclo fisiológico mantenha um estágio de saúde que permita ao seu habitante a movimentação com liberdade dentro da sua programação reencarnacionista. Quando adoece, a ingestão das medicações é necessário para que haja o reequilíbrio dessa instrumentação fisiológica. Porém, quando nós decidimos tomar a medicação por nossa própria conta, estamos também dessa forma atacando e prejudicando o processo fisiológico disparado na nossa reencarnação. É preciso, então, que nós tenhamos em mente de que está nas nossas mãos cuidar muito bem para que esse processo fisiológico não atrapalhe os outros processos que nós examinaremos na nossa trajetória reencarnacionista. É preciso nos alimentar corretamente, fazer uma alimentação que traga equilíbrio, uma alimentação que não exija do nosso aparelho digestivo, uma alimentação que promova a saúde. É necessário a ingestão do líquido primordial em quantidade equilibrada para que então o organismo esteja plenamente saudável, para que o espírito, o seu morador e condutor, possa desempenhar todas as suas tarefas, beber água, não refrigerante, ou sucos de frutas naturais e não os sucos artificiais. É preciso dormir a quantidade de horas de sono exata para o refazimento do processo fisiológico, como também é necessário o exercício físico a fim de manter a máquina lubrificada, para que ela não venha causar empecilhos ao seu morador, tanto quanto é necessário o exercício da parte intelectual, para manter a estrutura cerebral em pleno funcionamento. A ciência hoje já assevera que a leitura de livros e a parte intelectual sendo estimulada é o maior preventivo para a doença conhecida como Alzheimer. Portanto, quanto mais exercitarmos o nosso intelecto, mais saudável nós deixamos a instrumentalidade física, porque esta roupagem, este complexo de carbono, é apenas
um instrumento através do qual o nosso espírito pode laborar dentro do seu programa reencarnacionista. Portanto, de 7 em 7 anos, nós vamos fazendo ciclos fisiológicos. Na primeira infância, de 0 a 7 anos, é um momento em que todos os sistemas e todos os órgãos atingem o seu ponto de construção final, o que levou o instrutor Alexandre a dizer ao espírito André Luiz que é aos 7 anos de idade que a reencarnação se concretiza. No segundo ciclo fisiológico, de 7 aos 14 anos, é o momento em que esses órgãos vão alcançando um grau de maturidade, para que quando, no fim deste segundo ciclo, o espírito possa manifestar plenamente o seu arcabouço psicológico, sem afetar diretamente qualquer parte da estrutura física. E os ciclos de 7 em 7 anos vão se repetindo, até que por volta do 7º ciclo, em torno dos 49 anos de idade, este processo fisiológico começa a se degradar, porque a vida, na sua sabedoria, vai nos preparando gradativamente para o processo do desligamento do perispírito do corpo físico, conhecido como morte e temido por muitos de nós. Deste período em diante, muitas coisas deixam de acontecer na parte fisiológica e as marcas indubitáveis de que o processo do envelhecimento está chegando começam a surgir na nossa face. Em alguns, surgem pés de galinhas em torno dos olhos. Em outros, verdadeiros galinheiros se estabelecem nas suas faces, porque o processo fisiológico vai avançando e vai nos dando recados de que nós estamos envelhecendo, fazendo o mesmo ciclo que os corpos celestes fazem, o mesmo ciclo do efemeróptero, o mesmo ciclo do pinheiro, que nos Alpes suíços faz o ciclo em 10.000 anos. E vamos começando a perder massa óssea, massa muscular, gordura, água, líquidos, nos preparando para o processo do desenlace, que para cada ser humano vai variar segundo a programação reencarnacionista, mas também vai variar segundo o nosso estilo de vida. Indivíduos que se alimentam corretamente, que ingerem a quantidade de água, o líquido precioso e ideal para a saúde do nosso organismo, que se exercitam fisicamente, que fazem leituras, que se submetem aos ambientes equilibrados das casas espíritas, sorvendo daí as energias balsâmicas e benfazejas. São aqueles que contribuem para que este escafandro, o corpo físico, ofereça todas as condições necessárias de plena movimentação do seu morador. Todas as vezes que pelo nosso comportamento, seja ele na faixa alimentar, seja pela ingestão errada de líquidos, seja por não dormirmos a quantidade de horas necessárias, ou por não estimularmos a parte intelectual, nós prejudicarmos a longevidade deste aparelho, somos considerados na espiritualidade como suicidas inconscientes. Portanto, precisamos com responsabilidade atentarmos para que possamos manter a saúde do nosso organismo, para não prejudicar o nosso programa reencarnacionista. O segundo processo que se dispara quando nós nascemos é o processo de natureza energética. Cada um de nós, ao reencarnar, tem uma programação do fluido vital para durar uma certa faixa de anos, exatamente aquela faixa que foi programada pelos espíritos sábios e benevolentes, a fim de que nós pudéssemos então cumprir o nosso programa reencarnacionista. Gastamos parte desta energia
nas atividades do cotidiano. E esta energia é reposta pela alimentação, pela água, pela respiração, pelas trocas energéticas que fazemos com a natureza, com os animais e as trocas energéticas que fazemos uns com os outros. Percebam, meus irmãos, que quando nós nascemos, nós sabíamos perfeitamente respirar. Se observarmos um bebê, nós vamos perceber que ao respirar ele movimenta o músculo do diafragma, preenchendo plenamente os seus pulmões. E dessa forma, oxigenando em 100% a sua estrutura cerebral. Quando nós ficamos adultos, desaprendemos a respirar. Não movimentamos mais o diafragma e, portanto, não oxigenamos plenamente o nosso cérebro. E aí, nos perguntamos por que a memória não funciona mais como antes, por que o raciocínio não flui mais como outrora, porque os níveis de ansiedade sobem exorbitantemente, porque nós desaprendemos a respirar. Os orientais nos dão lições de que é possível reaprender a respirar corretamente para auxiliar este processo de reposição energética, que também, quando cumpre o ciclo do 7 ciclo da parte fisiológica, começa a se desgastar e a não se repor mais na mesma intensidade de antes. É o momento em que o organismo começa o seu processo de envelhecimento. É visível este processo quando nós, então, não temos mais a mesma vitalidade de antes. Atividades que outrora eram feitas com desenvoltura, com rapidez e com força, a partir do momento em que o processo energético começa a não se dar mais como se dava antes, os nossos movimentos naturalmente se tornam mais lentos e o próprio organismo se incumbe de nos mostrar que nós não temos mais a vitalidade de antes, quando muitas vezes vamos dar uma marcha ré no veículo, viramos o pescoço para trás. E quando voltamos, o pescoço não volta, porque o organismo já está a nos avisar: meu filho ou minha filha, você não é mais este jovem que está no seu ideário. Na sua tela mental, você ainda tem 25, 24, 23 anos de idade, mas olhe para o espelho e você compreenderá, através dos cabelos brancos, que no meu caso foi um pedido feito lá na reencarnação, para que desde os 17 anos eu tivesse luzes naturais, e assim economizasse no salão de beleza, facilitando para que o meu psicológico já se acostumasse com a fase da velhice. Então, o próprio organismo vai nos dizendo que o processo de envelhecimento se acelera, e a parte energética vai se repondo cada vez menos, até que num determinado momento, não sendo mais possível manter a quantidade do fluido vital no nosso organismo, o corpo expulsa o seu morador e advém então o processo da morte. É preciso compreender, meus irmãos, que está na nossa responsabilidade a longevidade deste processo energético através da nossa vida saudável, através das questões da religiosidade, da frequência na casa espírita, onde aqui nós recebemos banhos de luzes todas as vezes que cruzamos os pórticos de uma casa espírita. É preciso compreender que a oração é o grande canal de ligação conosco e a espiritualidade superior, de onde flui também as bênçãos energéticas para todos nós. É preciso desenvolvimento de hábitos saudáveis para que o processo fisiológico e o processo energético, caminhando juntos, paralelos, em equilíbrio, permitam que o morador, o espírito, cumpra o seu programa reencarnacionista.
O terceiro processo que se dispara quando nós nascemos é o processo de natureza psicológica. Este, um dos mais importantes e, por outro lado, um dos mais desprezados por todos nós. Quando nós nascemos, já trazemos íncitos em nós conflitos de outras reencarnações. Os lares de hoje são lares para reajuste de contas. Significa dizer que embaixo do mesmo teto, inimigos de outrora, agora renasceram com a proposta de serem amigos, de se reequilibrarem diante da lei, de obedecerem à lei, de se amarem. E, portanto, quando nós nascemos, uma parte do nosso psiquismo traz então o arquétipo, por exemplo, da mãe, que vai nos deixar a mensagem de que a mãe é aquela que cuida, a mãe é aquela que ama, que alimenta, que protege, que educa, que dirige, mas uma outra parte do nosso psiquismo vai trazer a mensagem de que aquela que está programada para ser a nossa mãe é também a inimiga de outrora, aquela que nos atacou, aquela que nos feriu, aquela que nos traiu, e aí está o conflito original que muitos de nós trazemos na reencarnação. E quando nós encontramos no lar o clima propício, onde o diálogo fraterno é o condutor de todos os membros, onde Jesus é apresentado como modelo e guia, não apenas no culto do lar ou na leitura dos livros, mas aonde a vivência evangélica é genuína. Este conflito se dilui naturalmente dentro deste lar amoroso. Porém, quando no lar é comum a agressividade, onde o dinheiro não é tratado com equilíbrio, com responsabilidade, onde a discussão é o lugar comum, onde a competitividade entre o casal é também uma constante, onde cada um quer impor a sua opinião ao outro. Este conflito original trazido na reencarnação vai, ao contrário, se acender, e lá na segunda infância, no período em que todos os órgãos do corpo físico estarão maduros para receber o impacto psicológico do espírito, estes conflitos se manifestarão nos transtornos de comportamento. A mãe se perguntará: onde está aquela criança dócil da primeira infância? Onde está aquele ser que obedecia, em que eu olhava e enxergava ali um anjo tutelar? Onde está aquela criança que o sorriso era um sol que me iluminava? E agora, é um jovem rebelde que faz um corte moicano, pinta os cabelos de vermelho e vai fazer os processos das fugas psicológicas, porque não conseguindo elaborar os conflitos interiores, vai buscar as fugas no álcool, nas drogas, na sexualidade, nos jogos, na maledicência, na comida, na adrenalina excessiva, nos esportes radicais. São várias as fugas que se fazem quando não se consegue lidar com esses conflitos interiores, porque não damos conta de que nós temos este processo psicológico essencial na nossa trajetória de espíritos eternos. E o processo psicológico vai impactar diretamente no processo energético e no processo fisiológico, porque o processo psicológico visivelmente acelera o processo mental, quando, por exemplo, nestes conflitos, o resultado é a angústia, e o resultado da angústia é a ansiedade, que visivelmente provoca uma aceleração da nossa mente, dos batimentos cardíacos, exigindo de todo o organismo que funcione num ritmo superior ao da normalidade. Sendo assim, é preciso, para lidar com esses conflitos, de dar um jeito de diluí-los. E como nós ainda não aprendemos a diluir estes conflitos, nós então fazemos estes processos de fuga, queimamos a energia vital,
muito antes do que foi programado para nós. Atingimos o processo fisiológico e muitas vezes adoecemos a tal ponto que quando nós vamos fazer exames clínicos, por exemplo, aos 50 anos de idade, que seria o apogeu da forma física, quando o médico pega o exame de imagem, por exemplo, do nosso baço, ou da nossa vesícula, ou do nosso fígado, ou do nosso coração, ele assevera: meu amigo, cronologicamente você tem 50 anos de idade, mas o seu órgão é de um homem de 80 anos de idade. Porque o processo mental acelerado, a ansiedade, este mal silencioso que decepa essa energia, retirando as possibilidades, atingiu aquele órgão que na reencarnação foi o mais atacado por nós, demonstrando então a sua fragilidade. E quando o indivíduo não consegue vencer esses conflitos, ele vai avançando na idade madura. E lá de fundo, há um outro processo psicológico que nós trazemos nas reencarnações na forma de conflito. Nós somos seres medrosos. Quem nos diz é a veneranda Joana de Ângeles. E trazemos íncitos da reencarnação, um medo premente da morte. Não tememos o processo de desligamento do perispírito e do corpo físico, porque este processo, via de regra, é um processo que para nós se dá numa espécie de perturbação, tal qual como se nós estivéssemos naquele momento em que não estamos nem acordados e nem dormindo, como se parecesse um sonho, uma ilusão, e portanto nós não tememos esse processo, que nós já o repetimos centenas de vezes. O que tememos é exatamente o período que sucede o desligamento, quando, rompido o cordão prateado, ou como alguns gostam de chamar, a extensão do nosso perispírito, e fazemos o encontro com a nossa própria consciência. E ali percebemos acertos, erros, negligências, percebemos o quanto nos aproximamos ou nos afastamos do nosso programa reencarnacionista. Muitos de nós entram em tormentos tão profundos que o resultado, invariavelmente, tem sido um estágio no local conhecido como umbral, o inferno dos espíritas. Por isto, nós tememos tanto o umbral. Trazemos no nosso psiquismo as lembranças de como foi terrível estar naquele lugar escuro, aonde vem a dificuldade de muitos em dormir com a luz apagada, ou de estar num trabalho, por exemplo, de tratamento espiritual, ou de ectoplasmia, onde as luzes são completamente apagadas, e o indivíduo fica num breu, e quando ele se acha nessa situação, o inconsciente manda-lhe um alerta vigoroso: escuro, umbral, sofrimento, dor, agitação, conflito, arrependimento. Então, o indivíduo se agita, mas, como ele é espírita, e sendo espírita, ele não pode ter medo do escuro, ele faz uma força hercúlea para se controlar. Porque este é outro conflito, o medo, em que muitos de nós dizemos que por sermos espíritas, não tememos a morte. Mas Joana de Ângeles vem nos confrontar, dizendo que nós tememos a morte sim, e que um dos substratos deste medo se manifesta nas reencarnações, ora como fobia, ora como insegurança, e todos aqueles que são portadores de insegurança, portanto, trazem na sua base psicológica o medo da morte. Avançamos para a idade madura, e, por temer a morte, nós também tememos a velhice. Tememos tanto, que ao construir as nossas casas, nenhum de nós, no momento da juventude, quando as constrói, cogitamos que um dia vamos ficar velhos. Então fazemos casas de 3 andares, com escada transversal, diagonal, paralela,
íngreme, suave, de todas as formas, e lá, no momento em que iniciamos o período do declínio, subimos a escada e quando viramos o corpo, o bico de papagaio se manifesta. A lombar acusa o impacto, porque na nossa mente não cogitamos de ficar velhos, não cogitamos que vamos ter dificuldades de locomoção, de movimento, não preparamos as portas dos nossos quartos, dos nossos banheiros para este ser que possivelmente um dia necessitará andar numa cadeira de rodas. A família não se dá conta de que, assim como quando alguém adoece a família toda, quando alguém envelhece na família, todos envelhecem. E para não ter que lidar com essa dificuldade, muitos acabam depositando seus pais em asilos, deixando-os lá, justificando para si próprios que lá eles serão melhores cuidados do que se estivessem dentro do lar sob os nossos cuidados. O que levou o Santo Agostinho, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 9, a cunhar uma página belíssima, falando da ingratidão dos filhos para com os pais, chamando-nos a atenção para este sentimento de gratidão, que nós precisamos ter com aqueles que nos facultaram a oportunidade da reencarnação. Estar aqui, meus irmãos, é um privilégio. Os Espíritos nos dizem que para cada um de nós que aqui estamos reencarnados, existem 4 do outro lado esperando uma vaga para estarem aqui conosco. E percebamos o intrincado quebra-cabeças que a espiritualidade superior precisa promover para encaixar todos no momento cósmico necessário. Eu preciso vir, mas preciso ter um pai e uma mãe, terei irmãos, amigos, companheiros de trabalho, companheiros na seara espírita, e todos precisam estar juntos no mesmo momento cósmico. É um enorme mosaico social à frente da espiritualidade, onde peças são retiradas e outras repostas, colocadas no lugar, para que a obra da regeneração e da evolução de cada um se dê exatamente com os elementos sociais necessários para este reajuste. Então, nós nos damos conta de que nós fugimos da velhice quando construímos as casas, quando pegamos os nossos pais e os colocamos no asilo, mas mais do que isso, quando nós olhamos no espelho e percebemos que as marcas de expressão estão a dizer que nos aproximamos da morte, nós começamos a fazer as fugas através do transtorno de imagem. Primeiramente, começamos a usar as mulheres, principalmente com esse recurso, as maquiagens, para esconder as rugas. Algumas parecem que estão usando máscaras circenses em torno dos olhos, para esconder as bolsas e os pés de galinhas. Outras usam agora um recurso muito comum, o chamado Botox, e aplicam Botox na testa, aplicam Botox nos olhos, aplicam Botox em torno da boca, e quando você pede, fulano, vamos tirar uma foto, nenhum músculo da face se mexe, porque ela perdeu a expressão em troca de uma juventude que, na verdade, não é possível se manter no corpo físico. A juventude está no espírito, na jovialidade daquele que descobriu o objetivo existencial. E avançando neste processo de fuga, quando a maquiagem não dá jeito, quando o botox não dá jeito, quando a pintura dos cabelos na Coracaju não dá mais jeito, vamos fazer as operações plásticas, e puxamos daqui, e puxamos dali, esticamos de lá, esticamos de cá, e vamos nos deparar na internet. Pessoas milionárias, com todos os recursos ao seu redor, e que se transformaram em verdadeiros monstros
demonstrando plenamente o transtorno de imagem. Mas o transtorno de imagem não se manifesta apenas nestes esticas e puxas para dizer ao nosso psicológico que nós estamos jovens e que não vamos morrer. O que dizer de senhoras de 65, 70 anos de idade, vestindo-se como garotinhas de 20 anos de idade? Uma mini saia, um saltão 15, em que ela precisa ter todo cuidado para que a osteoporose não atue, dizendo a ela: minha irmã, você está numa fase muito mais avançada da sua vida. Essa imagem dentro da sua mente, daquela jovenzinha, da pele viçosa, do sorriso maroto, agora ficou para trás. Você é uma senhora. Aceite este processo psicológico. Como nós dizemos nos dias de hoje, aceite que dói menos. E os homens, que também, da mesma faixa etária, vão se vestir como garotos de 15, 16 anos, vão praticar esportes radicais para dizer: eu sou jovem. E há um processo triste acontecendo nos chamados forrós da terceira idade, que de antemão, já digo, não há qualquer problema em se ir para o forró da terceira idade. O problema é o comportamento no forró da terceira idade. Pessoas que não elaboraram os seus desejos nessa fase da maturidade da vida, e adentrando na terceira idade, quando o superego afrouxará a sua função de censor, extravasarão aqueles desejos, e nós observamos hoje senhoras e senhores de 65, 70 anos de idade se prostituindo nos forrós da terceira idade. Mulheres disputando homens e homens disputando mulheres, dando conta de que tentam evitar a toda custa o processo psicológico do envelhecimento. Joana de Ângeles vem nos dizer que este processo do envelhecimento é um dos mais importantes para o nosso processo psicológico. Quando nós vamos envelhecendo, entramos naturalmente numa fase reflexiva. Nós olhamos para trás, para o nosso trajeto, para as nossas relações, e já fazemos um balanço do que foi que nós fizemos de comportamentos, de falas, de posturas, de ocasiões em que poderíamos ter feito de um jeito e fizemos do outro, e já começamos a elaborar um processo interior. E a psicanálise vem apontar que este processo é um processo natural. Até a metade da vida, o ego está naturalmente voltado para o lado de fora. Ele precisa construir a carreira, precisa construir a família, precisa dar tranquilidade ao núcleo familiar para o segundo momento. E após a virada do cabo da boa esperança, o ego se volta para as questões interiores. É o momento em que nós iniciamos aquela reflexão a que Santo Agostinho nos convida a fazer, todas as noites antes de dormir, na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Refletir no que fizemos, no que acertamos, no que erramos, reprogramar as nossas ações para o dia seguinte. E então, meus irmãos e irmãs, é necessário entender que o processo psicológico é um processo dos mais importantes, porque ele vai impactar no quarto e último processo, que é o processo de natureza espiritual. Quando nós reencarnamos, foi proposto um caminho, onde neste caminho, determinados eventos críticos foram programados de reajustes, que nós chamaríamos de expiações, e de provas, para que nós atestemos a nossa evolução auferida no mundo espiritual. O processo fisiológico impacta diretamente no processo espiritual. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona as entidades venerandas se a loucura é algo apenas do arcabouço cerebral ou se ela é do espírito. E, no entanto, as entidades respondem que a loucura é do arcabouço cerebral.
mas como a mente acredita naquilo que ela vê e sente, um cérebro que esteve no estágio da loucura durante 30 anos, vai dizer ao seu habitante que ele é louco. E ao desencarnar, mesmo que o desarranjo na estrutura tenha ficado no cérebro, ele vai levar essa loucura para o outro lado da vida e necessitará de terapia para readquirir o equilíbrio. O processo energético interfere e impacta diretamente no processo espiritual quando, pela nossa conduta, nós lesamos o perispírito e nas reuniões de ectoplasmia e tratamento espiritual, a espiritualidade trabalhadora nos dá conta de que o ectoplasma não vai servir apenas para a cura perispiritual dos reencarnados, mas também atuará na cura perispiritual dos desencarnados, nos dando conta de que o comportamento que lesa o perispírito leva a doença para o mundo espiritual. E o processo de natureza psicológica, este impacta mais do que os outros dois no nosso processo de natureza espiritual. Daí, Joana de Ângeles vem nos trazer a sua série psicológica como quarto grande marco do Consolador prometido. O primeiro, indiscutivelmente, é a chegada do próprio Consolador, atendendo à fala de Jesus, quando, 1857 anos antes, asseverou que se nós o amássemos, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, que nos faria recordar tudo o que ele dissera, e estabeleceria a verdade. O segundo grande momento são as obras de Emmanuel, que aprofundam e alargam o horizonte da codificação, e já trazendo conteúdos de natureza psicológica. Basta examinar a sequência do Fonte Viva, do Pão Nosso, do Vinha de Luz, e nós vamos encontrar farto material de natureza psicológica nas obras de Emmanuel. O terceiro grande momento são as obras de André Luiz, que vem rasgar o mundo espiritual e nos mostrar como a sociedade dos desencarnados se organiza, como é que eles vivem, a causa e efeito entre os dois lados da vida, as consequências do que nós fizemos aqui e do que se colhe lá, o que já existia na obra O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da doutrina espírita. E, finalmente, o quarto grande momento do Consolador, a série psicológica Joana de Ângeles, que tem o propósito de nos ensinar a pensar como espíritos eternos, para que nós aprendamos a cuidar do processo fisiológico, aprendamos a cuidar do processo energético, aprendamos a cuidar do processo psicológico, para que então, seres eternos, espíritos imortais, possamos acelerar o nosso processo de regeneração, cuidando muito bem com equilíbrio, com direção, descobrindo o objetivo existencial para cada um de nós, e dirigindo e organizando toda a nossa vida em torno deste objetivo. E, indiscutivelmente, meus irmãos e irmãs, o objetivo existencial está no corolário da lei deixado por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há solução para nós, meus irmãos, distantes do amor. Não existe felicidade factível para nós, longe do amor. E o caminho para o amor está delineado no Evangelho de Jesus, que nós ainda não logramos adotar como código de conduta ético-moral. É urgente que adotemos o Evangelho como código de conduta, porque os tempos preditos por Jesus são chegados. Vivemos em plena transição planetária, um marco na historiografia do planeta Terra, e nós, os espiritistas cristãos, vivemos o mesmo momento cósmico dos cristãos de 159 anos depois que Jesus partiu. Porque nós estamos há 159 anos da codificação espírita,
É a codificação espírita, é o Evangelho de Jesus redivivo. Portanto, nós somos os grandes propagandistas do Espiritismo. As pessoas observam o nosso comportamento, a nossa conduta, e quando elas têm uma dúvida qualquer sobre o Espiritismo, é a nós que elas recorrem para buscar o esclarecimento, e só depois o livro lhe é ofertado, e só depois o convite para a vinda à casa espírita lhe é feito. Portanto, nós somos, muitas vezes, a única página do Evangelho que o companheiro de caminhada vai enxergar. E que ele enxergue em nós o amor, que ele enxergue em nós a presença de Jesus, nos menores gestos, no menor sorriso, no olhar cândido, numa fala que sustenta, que enobrece, que levanta, no ouvido que se empresta ao desabafo, no silêncio da presença que diz ao outro sem qualquer palavrório: eu estou aqui, eu sou seu irmão, eu manifesto por você neste momento o amor fraternidade, o amor solidariedade. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, porque é preciso que Jesus venha habitar o nosso interior. E então digamos a Ele: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra do chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, extermine a dor, cale os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, ilumine as nossas consciências, faça feliz o mundo. Esteja conosco, Jesus, neste momento tão difícil da transição planetária, momento em que seres tão incipientes no amor e no conhecimento precisam dar o testemunho de amor do teu Evangelho. Pegue nas nossas mãos, Jesus, caminhe conosco, nos leve na direção do seu coração, nos ensine, Jesus, a sair de nós mesmos, a vencer as amarras do ego, a entender que o outro é a porta de acesso ao reino que você tão lindamente, tão profundamente, tão amorosamente nos mostrou. Que estejamos contigo, Jesus, pela eternidade. A ti, a nossa gratidão. A ti, Jesus, o nosso muito obrigado. A vocês, meus irmãos, muito obrigado.